Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Paul speaks frequently. Paulo fala frequentemente sobre judeus e gentios. No final do estudo da semana passada, ele fez uma declaração muito significativa, que foi: considere um homem incircunciso um gentio. Entretanto, esse homem é sensível à palavra de Deus. Ele escuta sua própria consciência e responde em obediência à palavra de Deus, aos propósitos de Deus. Paulo diz que, mesmo que este homem não seja circuncidado, Deus vai vê-lo como circuncidado. Ou seja, ele o vê como membro da aliança de Deus. Ele consegue ver seu coração como correto, como um coração circuncidado. Ao contrário, aqueles que são judeus, mesmo que estejam de acordo com a letra, de acordo com a circuncisão, eles são membros da aliança. Mas aqui surge um problema. Se eles transgridem a palavra de Deus, a instrução de Deus, Deus não consegue ver essa circuncisão como significativa. Na verdade, a Escritura diz que ele vai se render à sua mente. E é isso que importa, a mente de Deus. Ele vai tornar esta circuncisão e contabilizá-la como incircuncisão. O que precisamos ver é a importância de sermos pessoas que se entregam às instruções de Deus. Agora, com base no que Paulo disse no final do capítulo 2, isso pode levar algumas pessoas a dizerem que vale a pena ser judeu, ou que importa muito pouco, não colocando qualquer significado nisso. Mas será que Paulo concordaria com esse pensamento? Bem, para responder a essa pergunta, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 3. O que Paulo diz na primeira parte desta sessão pode realmente ser surpreendente para você, especialmente depois do que aprendemos no final do capítulo 2. Vamos estudar juntos Romanos, capítulo 3, versículo 1. Paulo escreve: portanto, qual é a vantagem do judaísmo, de ser judeu? Ou qual é a vantagem da circuncisão? Agora, novamente, podemos pensar que não é muito importante, que não há muitas vantagens. Mas o que Paulo diz? Continue lendo. No versículo 2, ele fala, e a primeira palavra que ele usa é muito. O que significa que é muito, de maneira bastante significativa. Depois ele continua, não fica só no muito, e diz, em todos os sentidos, sob todos os aspectos da vida. E isso é importante, isso é muito importante. Depois, observe o que ele fala. De todas as coisas que Deus fez para o povo judeu e com o povo judeu, o que vai ser enfatizado aqui? Bem, enquanto continuamos lendo, ele diz na metade do versículo 2. Primeiramente, lhes foram confiadas as palavras de Deus. Preste atenção agora. Essa palavra, que muitas vezes é traduzida por oráculos, vem do mesmo termo grego do termo palavra, apenas de forma diferente, e tem a ver com a declaração de Deus, com o que Deus disse. Agora, isso é importante por duas razões diferentes, uma das quais é esta. Este versículo nos diz claramente que a Escritura, qual Escritura? Todas as Escrituras. Ele nos diz sobre os oráculos de Deus, aquilo que Deus pronunciou. E isso nos diz que aquilo que ele pronunciou para a humanidade, ele pronunciou e foi escrito como está no Novo Testamento.
que Deus se moveu em homens santos. Eles foram inspirados a escrever a palavra de Deus perfeitamente. Ou seja, a palavra de Deus sem nenhum ou qualquer erro, totalmente inspirada e infalível. E tudo isso veio através de Israel, do povo judeu. Assim, se você não é judeu, você deve uma certa gratidão ao povo judeu por preservá-la fielmente. Primeiro, escrevendo. Depois, recebendo-a, escrevendo e preservando-a para você. Primeiramente, ele diz, lhes foram confiadas as palavras de Deus. Versículo 3. Nós sabemos que muitos judeus rejeitaram o evangelho, não caminharam na fé. Vemos isso bem no início, durante aqueles 40 anos no deserto, durante o reino. Quando o reino foi dividido, foi por causa da falta de fé, por causa da idolatria. Então, tudo isso é uma triste história. Mas observe o que Paulo diz. Pois, se alguns foram incrédulos, ou seja, se eles não obedeceram, não acreditaram, a sua incredulidade faz isso. E a palavra usada aqui significa tornar nula e sem efeito, ou seja, a sua incredulidade torna nula e sem efeito a fidelidade de Deus? Será que Deus depende de Israel, do povo judeu? Não, ele escolheu usá-los e ele fará isso. Vamos ver, por exemplo, quando chegarmos ao capítulo 11 de Romanos, daqui a alguns meses, veremos que Deus diz que seu chamado, seus dons, são irrevogáveis. Ele não vai tirá-los, não vai substituí-los por outras pessoas. Ele vai usá-los para aquilo que ele disse, pois Deus é fiel. A falta de fé deles, sua desobediência, não anula a fidelidade de Deus. É isso que a Escritura está dizendo. Observe como Paulo, até mesmo em pensamento, o que ele diz a alguém que assumiria isso, ou que seria ousado em afirmar isso. Ele usa o termo mi geneto, que significa de maneira nenhuma. Muitas vezes pode ser traduzido pela frase Deus me livre. Continuando, nós lemos, seja Deus verdadeiro. E é exatamente isso. Deus é sempre verdadeiro. O que Paulo está dizendo é que o seu povo, quer estejamos falando sobre o povo do Antigo Testamento, o povo judeu, ou dos crentes do Novo Testamento, sejam eles judeus ou gentios, quando falhamos com Deus, quando o desobedecemos, quando nos tornamos rebeldes, às vezes somos todos culpados. Nada disso afeta a santidade, a justiça. Nada afeta o fato de que Deus é fiel. Então vamos ver aqui, em termos muito claros, que Paulo pergunta, será que a falta de fé deles, a sua desobediência, a sua descrença anula a fidelidade de Deus? E ele responde, Deus me livre. E continua, que Deus seja verdadeiro e que todo homem, e esta é a verdade, Deus é verdadeiro e todo homem é um mentiroso, assim como está escrito, para que você seja justificado em suas palavras e vitorioso em seu julgamento. Tudo isso é importante porque o que se quer dizer aqui é que não é Deus derramando seu julgamento. Ao contrário, o homem está sendo avaliado, ele está sendo julgado com base em suas palavras. E quando Deus é juiz, e podemos pensar nisso como ele sendo avaliado de acordo com o que disse, sabe o que descobrimos? Que Deus é perfeitamente, entendeu bem? Deus é perfeitamente correto. Ele é justo. Apenas sua palavra. O que ele diz, ele mantém perfeitamente. Não há nunca nenhuma crítica que seja apropriada a Deus. Se você visualiza Deus com base em sua palavra, você verá que tudo o que ele diz, ele mantém. Tudo que é revelado sobre ele é real. É isso que está escrito aqui. Quando você avalia aquilo pelo qual ele é julgado,
pelo que ele disse, você vai ver que aquilo que Deus diz e aquilo que ele faz são a mesma coisa. É exatamente isso que devemos nos esforçar para também fazermos. Dando sequência. Deus é verdadeiro. Todo homem é mentiroso. Assim como está escrito, para que você seja justificado em suas palavras e para triunfar quando? Aqui você poderia dizer, quando você for julgado. Veja agora o versículo 5. Mas se a nossa injustiça... E ele está falando sobre como quando Deus julga as coisas, quando Deus coloca suas palavras em prática, o que ele faz? Então ele fala sobre a nossa injustiça. Ele diz que ela prova a justiça de Deus. Entende-se aqui, mostra-se algo aqui. E vemos uma verdade muito importante, a qual será tratada nos próximos versículos, que é: quando um ser humano é injusto, a palavra de Deus, aquilo que ele promete fazer e o que ele provoca nessa injustiça, faz com que essas ações manifestem sua fidelidade e manifestem que ele é um Deus justo. Ou seja, a nossa falta de obediência, a nossa desobediência, a nossa rebeldia, realmente manifestam a justiça de Deus. Ele continua dizendo: o que devemos dizer? Com base nisso, é apropriado dizer que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Depois diz: agora eu falo como homem aquilo que as pessoas disseram. E preste bastante atenção no que você vai ouvir agora, pois veremos grandes implicações teológicas. O que se quer dizer é correto dizer que se a desobediência humana, que é algo com a qual Deus trata, e Deus coloca tudo em ordem, portanto, ao fazer isso, ele manifesta a sua glória, manifesta a sua justiça. E tudo isso nos ensina sobre ele. Todas essas são coisas boas. Então, se a minha desobediência, a minha injustiça no final manifesta a glória de Deus, portanto, minha desobediência acaba trazendo um resultado positivo. Eu não deveria ser punido por isso. Eu deveria ser recompensado. Agora, essa é uma das declarações mais ridículas e desrespeitosas que uma pessoa pode fazer. Mas era assim que as pessoas falavam quando outros eram acusados. Quem seria como eu, que diria, isso é ridículo, isso é errado? Eles estavam sendo acusados. Como veremos daqui a pouco, é isso que estou ensinando. Mas esse não é o caso, que fica ainda pior. Olhe agora para o versículo 6. Com relação a esse princípio, essa visão de que alguém faz o mal, por causa do mal, Deus responde, ele mantém sua palavra, ele pune, a glória é manifestada e a sua justiça é vista. Portanto, será que Deus é injusto por punir e trazer a ira sobre os malfeitores? Será que isso está certo? Deus é injusto? Observe o que está escrito. Uma vez mais, vemos a mesma frase em grego, mi geneto, de maneira nenhuma, Deus me livre. Ele diz, se esse é o caso, ninguém nunca deve ser julgado porque a desobediência deles dá a Deus a oportunidade de mostrar a sua justiça. Então, ele diz na metade do versículo 6, quer dizer, no final do versículo 6, onde está escrito, caso contrário, como Deus julgará o mundo. Se a justiça de Deus se manifesta sobre os pecadores, sobre os malfeitores, e ao final, a justiça e a glória são vistas por meio de seu julgamento. Se essas pessoas trouxeram a justiça e a glória de Deus, por que deveriam ser julgadas novamente? Essa é uma declaração muito tola, uma declaração para a qual Paulo diria, nunca deixe tal coisa ser dita. E ele continua dizendo, se esse fosse o caso, Deus nunca seria capaz de punir o mal. Simplesmente não funciona assim. Agora vamos ver o versículo 7. Pois se a verdade de Deus, o que quer dizer aqui é, e se a verdade de Deus é evidente, manifestada em minha mentira. Ou seja, na minha falsidade. Então, mais uma vez, diz, se a verdade de Deus, pela minha falsidade, ressalta,
se manifesta de maneira poderosa para a sua glória, então ele repete mais uma vez: porque ainda sou condenado como pecador. Novamente, precisamos ver isso de maneira como Paulo pretende. Existem pessoas, e o que elas realmente estão fazendo é zombando de Deus, e zombando daqueles que falam sobre um Deus soberano no sentido bíblico. Um outro aspecto, e que vemos prevalecer hoje entre muitos crentes, é que eles querem dizer algo muito tolo. Todos sabemos que a Bíblia diz que Deus é amor, mas ela não diz que Deus é apenas amor. É aqui que vemos um impasse. Então, o que as pessoas fazem é isso. Elas pegam sua visão, a sua compreensão de amor. E daí, elas falam coisas assim: sabe, eu acredito que é amoroso perdoar sempre, que nunca devo me apegar a um rancor, que nunca devo punir ninguém e que nunca devo fazer isso ou aquilo. E a lista continua. Na verdade, o que elas estão fazendo é dizer: Senhor, se você é amor, você não pode fazer nenhuma dessas coisas. Mas veja só, Deus não é apenas amor. Além disso, a definição de amor de Deus é muito diferente da definição do mundo e, provavelmente, da sua e da minha, se traduzirmos em nossas próprias mentes lógicas. Precisamos entender que Deus é amor e que Ele ama a retidão. E pelo fato de que Deus ama a retidão, Ele odeia a injustiça, porque Ele ama a obediência, Ele odeia a desobediência. Mas Deus não é apenas amor. Deixe-me te dar um exemplo. Daqui a alguns meses, chegaremos aqui quando entraremos no capítulo 9 de Romanos. Lá, falaremos sobre duas pessoas, que são Jacó, Yaakov e Esaú, Eisaf. O que está escrito lá? Aqui vou apenas citar o Antigo Testamento, onde está escrito: eu amei a Jacó, mas Esaú eu odiei. Então veja, Deus é amor, mas Deus também odeia. E esse ódio faz com que ele haja de uma maneira muito, muito profunda e específica. Por que Deus odeia Esaú? Bem, antes de tudo, podemos ver que ele odiava Esaú porque as coisas que eram importantes para Deus, Esaú não se interessava por elas. Ele desprezava seu direito de primogenitura. Recentemente, ouvi uma pessoa falando na televisão, dizendo: Jacó roubou o direito de primogenitura de Esaú. Não, ele não fez isso. Essa pessoa não falou corretamente. E certamente ela está ouvindo muitos professores errados. Por quê? Porque não está escrito que Jacó roubou a primogenitura de Esaú. O que está escrito é que Jacó a comprou. E Esaú entendeu tudo. Na verdade, Esaú disse: qual a vantagem de se ter um direito de primogenitura para mim? Porque esse direito de primogenitura é para mim, visto que eu entendi, eu vou morrer. E essa passagem termina com Esaú dizendo que seu direito de primogenitura foi desprezado por ele. O direito de primogenitura está inerentemente ligado à vontade de Deus, aos propósitos de Deus, à programação de Deus para o mundo. Jacó estava interessado naquilo. Então, precisamos ver que Deus ama, mas porque Deus também tem amor, Ele também odeia. Porque Deus abençoa, Ele também pronunciará maldições e as trará para as pessoas. É sua maldição, é seu julgamento. E como vemos aqui, é a ira de Deus. Tudo isso não é nada mais do que uma tentativa de dizer: Deus nunca ficará irado. Se Deus é justo, da forma como eu vejo retidão, Ele não pode. Deus nunca pode punir os seres humanos. E o que isso significa? Quando alguém ouve isso, é catalisador e acaba por motivar a pessoa a se voltar a fazer o que ele quer, da forma como ele pensa. Você sabe que não haverá nenhuma consequência. Bem, deixe-me te dizer algo bem claro.
Quando você viola a palavra de Deus, há consequências. Algumas vezes, essas consequências são eternas. Somente quando você se arrepende do pecado, quando você abraça Deus ao aceitar a mensagem do Evangelho, somente depois disso que você será perdoado, que você receberá a misericórdia de Deus. Então, o que você vai querer fazer? Você vai querer servir a Deus. Você estará comprometido, como Jacó estava, com os propósitos de Deus. Bem, vamos passar para o nosso último versículo, versículo 8. A palavra diz: não é apenas porque somos blasfemados. Em algumas Bíblias, geralmente usam um termo mais moderado e diz que somos caluniados. O que é interessante é que, normalmente, a palavra usada para blasfêmia está relacionada a Deus. Mas por que Paulo está dizendo, nós estamos sendo blasfemados? Por quê? Porque o Deus vivo habita em nós por meio do Espírito Santo e nós estamos numa relação de aliança com o Deus vivo. Portanto, quando eles falam contra nós, de maneira cruel, zombando, eles estão realmente blasfemando contra Deus. Então, mais uma vez, olhe para o versículo 8. E não é apenas porque somos blasfemados, e como alguns afirmaram sobre nós que dissemos. E aqui está uma acusação falsa. O que muito frequentemente você vai encontrar é que, quando você está falando a verdade, as pessoas não vão simplesmente discordar de você, mas elas vão acusá-lo falsamente de dizer coisas que você nunca disse, que nunca teve nada a ver com você. Então, qual é a motivação dessas pessoas? Elas querem difamar você porque elas não gostam do Deus bíblico. A maioria das pessoas no mundo, se não forem crentes, não gostam do Deus bíblico. E o que é tão desanimador é que há pessoas assim nas nossas igrejas, nas congregações locais, em faculdades bíblicas, em seminários. Essas pessoas se apresentam em conferências, em grandes conferências, e são falsos mestres. Elas não falam com base na autoridade deste livro. Nós podemos dizer somente aquilo que a Bíblia diz. E quando a Bíblia não é clara ou não trata de uma determinada questão, nós devemos ficar em silêncio. Sabe, fico surpreso com quantas vezes as pessoas me fazem um tipo de pergunta. Para muitas delas, eu escrevo de volta e digo, onde você encontra essa resposta na Bíblia? Sabe o que acontece? Elas me escrevem de volta e me respondem, não está lá. Então eu pergunto, por que então você está me fazendo essa pergunta se a Bíblia não aborda isso? Na verdade, eu questiono por que será que um professor de Bíblia aborda questões como essa? Nós não temos o direito de falar nada que não esteja em sua palavra. Então observe, Paulo está dizendo, e ele está muito acostumado a fazer isso. Ele diz, e não é apenas porque fomos blasfemados. E assim como alguns disseram a nosso respeito, que dizemos. E qual é a observação caluniosa de que eles estão acusando Paulo e outros de dizer? Qual é ela? Façamos o mal, mas nós nunca gostaríamos de fazer coisas más. Deixe-me te falar uma coisa. Deus nunca, ouviu bem? Deus nunca leva alguém a fazer o mal. Por exemplo, Judas. A Escritura não diz que Judas, ao entregar o Messias para que ele pudesse ser crucificado, que Judas estava servindo a Deus. A Escritura nunca disse isso. E o que a Escritura diz? Ela diz que Satanás entrou em Judas porque ele amava o dinheiro. E Satanás explorou aquela tendência pecaminosa na vida de Judas para fazer algo que era errado. Era algo que não era apropriado, algo que era um ato terrível. E eu te pergunto, será que Deus é livre para usar aquilo que é terrível? Deus nunca motiva, nunca provoca, mas Deus é livre para usar o que quer que seja para manifestar a sua glória. É exatamente sobre isso que estamos falando. Sim, quando alguém faz o mal, Deus pode trazer a sua ira, seu julgamento sobre eles, sobre aqueles que manifestam a justiça de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Deus seja louvado por tudo isso. Mas não pensemos que aquela pessoa que pecou, que fez o mal, que essa pessoa está servindo a Deus, ou que Deus a levou a fazer isso.
Ele não fez isso. Portanto, veja, essa é uma falsa acusação contra os crentes, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem. Deixe-me te dizer uma coisa, muitas vezes o mal não traz nada de bom. Agora, eu sei de um versículo, e nós vamos chegar até ele em algumas semanas, onde está escrito que Deus não pode fazer uma coisa. Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ao final, isso é verdade. Mas não pense que por causa dessa afirmação, que esse mal que alguém fez, aquilo que não é bom, que está fora de sua vontade, não pense que isso não prejudicou as pessoas, que as pessoas não sofreram, que não há consequências verdadeiramente horríveis porque alguém desobedeceu a Deus. Deus pode usar isso no final. Isso é bom para nós. Deus seja louvado por isso. Mas pode haver consequências terríveis. Não pense que isso significa que está tudo bem. Não, fica tudo bem para aqueles que amam a Deus e aqueles que estão caminhando de acordo com o seu propósito. Então, a falsa acusação. Vamos repetir uma última vez. Façamos coisas más. Veja que está no plural, para que venha o bem. Não é isso que as pessoas devem pensar. Não é isso que nos faz compreender a soberania de Deus. O que Paulo diz sobre aqueles que ensinam tais coisas e se comportam ou acusam outros de tais comportamentos? O que Paulo diz sobre aqueles que ensinam tais coisas e se comportam ou acusam outros de tais comportamentos? Ele diz, com relação a essas pessoas, aqueles a quem o julgamento de Deus é justificado. Deus irá julgá-los. Então, entenda bem isso que vou dizer. Nosso Deus é um Deus de graça. Ele é misericordioso, generoso, ele é paciente, ele é amoroso. Mas no final, está chegando o tempo, como vimos na semana passada, referindo-se a esta semana em que Deus julgará. E não pense que alguém vai se sair bem porque este julgamento, por causa dessa atitude, está manifestando a justiça e a glória de Deus. Vai ser isso mesmo. Deus será louvado. Glória a Deus. Mas aquele que cometeu aquele ato, ele vai se arrepender por toda a eternidade. Ele vai experimentar a ira de Deus, sem piedade, para todo sempre. Deus não está satisfeito com esse tipo de comportamento. E por aqui eu encerro. Shalom. I'll close with that. Shalom. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.